A receita de hoje é um dos carros-chefes aqui de casa e já fez muito sucesso entre os nossos amigos, já chegou a ser o prato oficial da nossa casa, que é o meu estrogonofe de frango. Se tu queres aprender uma receita fácil, que não é demorada e é deliciosa, fica até o final nesse vídeo. Comecei cortando peito de frango em cubos, aí eu uso 1 quilo, mais ou menos 1,2 kg, 1,3 kg, e dá assim bem para mais ou menos 5 a 6 pessoas comerem direitinho. Então, se forem mais ou forem menos pessoas, vocês ou dobram a quantidade ou façam a metade. Claro que vocês podem temperar do jeito que vocês preferirem, tá, gente? Então, eu vou temperar aqui do meu jeitinho que eu gosto de temperar pro estrogonofe. Depois de tudo cortadinho, eu tempero com alho. Também ponho um pouquinho de azeite, sal a gosto e vou misturando tudo muito bem. E, gente, aí aqui em casa eu tenho alguns temperinhos que eu gosto de usar também. Esse daí é de ervas aromáticas. Tem alho, tem salsa, tudo moído, sabe? E também usei aí a pimentinha preta que vocês viram que eu já fui quebrando ela mesmo na hora. E também uso páprica ou pimentão doce. E aí eu misturo tudo isso muito bem. Eu vi aí que já não tava dando muito certo, foi muito frango para essa tábua. Então, vocês já façam mesmo num bowl. Eu vou passar para um bowl agora, para poder misturar e temperar direitinho esse frango. E aí, depois que eu passei para esse bowl, eu vou jogar um pouquinho de vinho branco, tá? Eu gosto muito de temperar o frango ou peru também, que aqui em Portugal a gente também come muito peru, mais do que a gente comia no Brasil. E gosto de temperar com vinho branco, para deixar um tempinho ele marinando aí. Eu prefiro às vezes do que com limão. E deixo aí o meu frango descansar, para ele pegar o gosto, para ele pegar os temperos. Eu acho sempre importante deixar aí pelo menos uns 10, 15, o máximo que vocês conseguirem, até uma meia horinha antes, esse frango para pegar um gostinho, tá, gente? E aí, gente, o estrogonofe a gente sabe que normalmente a gente coloca aquele champignon. Quem não gostar de cogumelo, já ignora essa parte. Mas, normalmente, principalmente no Brasil, quando a gente morava lá, a gente usava muito aquele champignon em conserva, né? Eu gostava muito quando botava ele, então vocês podem pôr. Mas aqui a gente consegue comprar bem fácil esse cogumelo branco. Esse cogumelo branco que eu compro, eu comprei um mini, que é tipo uma versão menor do cogumelo. Aqui, que geralmente é maior, o branco. E aí eu comprei até pra experimentar esse mini, que eu nunca tinha visto. E eu sempre parto ao meio, porque eu gosto do cogumelo grande. Então, assim, se vocês gostarem menor ou se não gostarem, vocês podem não pôr. Então, vocês viram que eu joguei um fio de azeite e mais um pedacinho de manteiga. Sempre gosto de levar pra grelhar assim, tá? Então, eu vou grelhar esses cogumelinhos. Eu jogo aí um temperinho aqui também. É um temperinho de ervas que eu gosto de usar aqui em casa. Esse daí também é parecido com aquele, tem alho, tem algumas ervas aromáticas. E aí eu tô jogando um molho inglês, que a gente também vai usar nessa receita de estrogonofe. Mas eu gosto muito de usar também quando eu tô grelhando esses cogumelos. Esse cogumelo, normalmente os cogumelos não precisam de muito tempo de fogo, tá? Aí, inclusive, eu deixei o fogo um pouquinho alto, ele já tava até ficando meio torradinho demais. Mas geralmente é muito rápido, gente. Eu acho que vale muito a pena fazer com cogumelo assim fresco. Eu acho que fica bem gostoso. E aí eu ponho sal a gosto. Vocês põem sal de acordo com o gosto de vocês. E com nossos cogumelos prontinhos, a gente vai reservar, tá, gente? Pra quando chegar o momento deles, eu gosto de pôr os cogumelos só no fim do estrogonofe, porque como a gente já cozinhou ele, se colocar ele muito ali no início, eu acho que não fica bacana, eles vão ficar moles e vão se desfazer. Então, para grelhar o nosso frango, eu faço a mesma coisa, pego uma frigideira bem grande e coloco o fio de azeite e coloco também um quadradinho de manteiga. Há quem gosta de usar óleo para grelhar, mas gente, óleo eu só uso para fritura, para fazer coxinha, para fazer essas coisas. Para grelhar é sempre, vocês vão ver em todas as minhas receitas aqui no canal, é sempre azeite e uma colherzinha de manteiga. E aí o nosso frango tava ficando pronto. Vocês não se preocupem, porque esse frango vai ficar macio, vai ficar gostoso, tá? E aí, gente, o que eu faço? Vocês viram como ele diminuiu. Eu não corto em pedaços muito pequenos. Uma coisa que eu esqueci de falar no início.
não cortem pedaços tão pequenininhos, porque aí vocês vão ver que ele vai diminuir muito, vai ficar o quadradinho do estrogonofe. Ou tirinhas, não cortem tiras muito finas, porque senão fica aquele frango seco. Ai, eu detesto frango seco, gente. Então, eu gosto de cortar num tamanho assim maiorzinho, para ele ainda ficar suculento. Eu adicionei aí cebola picada. Eu gosto de adicionar depois, porque, gente? Luísa, por que não adicionou cebola antes, né? Não, eu gosto de adicionar depois que o frango já tá quase pronto, porque evita que a cebola queime. Se a gente colocar a cebola muito no início do frango ali, além da cebola queimar, o frango vai pegar aquele gosto de queimado. Olha, gente, eu não gosto. Então, eu gosto muito da cebola, do sabor da cebola que a cebola deixa. Então, eu coloco para depois que o frango tá quase pronto para não ter risco de queimar. E aí, eu adiciono a mostarda, tá, gente? Que nesse nosso estrogonofe vai mostarda. E aí, eu adiciono 5. Inicialmente, como era uma quantidade grande, vocês vão ver que eu adiciono depois mais mostarda. Mas, gente, isso é a gosto. Então, o mínimo, eu acredito que são 5 colheres, foi o que eu coloquei aí. E depois, eu vou adicionar o ketchup também, que a nossa receita leva tanto ketchup. Eu já vi receitas que não levam, que não leva mostarda, por exemplo. Mas até quem não gosta de mostarda gosta dessa. E o ketchup é mais forte, então eu sempre gosto de colocar menos e ir provando, porque essa parte é mesmo questão de gosto. Então aí eu já coloco, para o mínimo para mim, são 5 colheres de mostarda, 2 colheres de ketchup. Aí eu chego também colocando mais ou menos 50 ml de molho inglês. E, gente, isso tudo vocês têm que ir provando de acordo com o processo da receita. E vocês vão ver que eu vou provar aí, vou achar que falta um pouquinho e vou ajustando. Isso aí, é muito importante. Eu ligo um pouco o fogo e vou misturando tudo isso muito bem para o frango mesmo pegar o gosto dos ingredientes e também para isso tudo incorporar e virar uma coisa só. Eu gosto de, antes de adicionar o creme de leite, fazer isso. E aí, gente, eu já vou pegar o creme de leite. Eu gosto do estrogonofe super cremoso. Eu gosto dele com muito molho mesmo. Então, eu adiciono aí as minhas caixinhas. O creme de leite que eu tô usando, gente, é o creme de leite normal, tá? Não precisa ser creme de leite fresco. Então, eu adicionei já aí 3 caixinhas. E vocês já estão vendo que ele já tá ficando super cremoso. É assim que eu gosto. E aí, ele vai começar a pegar aquela cor de estrogonofe. E, gente, depois dessa parte, aí ele já tá todo misturadinho, e aí eu vou provando pra ver como é que tá o nosso molho e ir ajustando. É isso que é o segredo do estrogonofe. A gente ir ajustando de acordo com o nosso gosto. Olha, eu achei que faltava mais ketchup, coloquei mais um pouquinho ali no olho mesmo e um pouquinho mais de molho inglês, que eu também achei que tava faltando, que eu gosto mesmo de sentir o, o sabor dos ingredientes, para não ficar só aquela coisa de creme de leite. E eu acho que dá um toque especial também no estrogonofe é colocar cebolinho e coentro picado. Gente, tem muita gente que não coloca, que não curte colocar cebolinho e tal no estrogonofe. Gente, mas eu acho que dá um sabor incrível. Não sei se é porque minha mãe sempre fez desse jeito. Então, pra mim, tem um gostinho especial. E aí, nessa parte final, depois que já tá ali fervendo o nosso molho, que já tá quase pronto, eu adiciono os nossos cogumelos. Gente, vocês vão ver, se vocês fizerem com cogumelo fresco, vocês vão sentir a diferença, vocês nunca mais vão querer fazer com cogumelo de conserva. E tá aí, gente, o nosso estrogonofe tá pronto, claro, com um belo arroz branco. Fiz aí um arroz branco muito básico, mas a gente sabe que quando é estrogonofe tem que ser assim mesmo, que a estrela do nosso prato é o estrogonofe. E não pode faltar, claro, a nossa batata palha, sempre tem que ter. E a minha sugestão é sempre comprar aquelas bem fininhas. No mercado sempre tem aquelas tradicionais, mas tem aquelas que são mais fininhas. Aqui a gente encontra muito fácil, assim, tem até escrito finíssimas na embalagem. E é isso, gente, se deliciem com esse prato que é muito gostoso e, fala sério, é muito fácil de fazer e não é caro. Então, se vocês fizerem, me contem nos comentários. Se tiverem alguma dúvida, também pode perguntar, que a gente vai fazer o possível para responder logo. E é isso, gente. Eu amo esse prato. É um dos meus preferidos. Espero que vocês gostem. Então já sabe, né?
para gabaritar no estrogonofe. Para fazer sucesso em casa, segue o passo a passo que não tem erro. Esse estrogonofe é a melhor receita de estrogonofe que eu já provei e tenho certeza que é a melhor receita de estrogonofe que você vai provar também. E já sabe, né? Já segue a gente nas nossas redes sociais, vou deixar aqui embaixo. Tem muita coisa legal lá, então vale a pena acompanhar. Já se inscreve no canal, deixa o teu like se gostou desse vídeo e envia para quem ama estrogonofe e precisa experimentar essa receita de estrogonofe. E sempre acompanha a gente aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre estar por dentro das nossas delícias. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.